Jesus, Ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele te ama de uma forma que você não pode imaginar. O amor dele é grande, mas é muito grande por você. Você existe para a glória de Deus. Você é uma bênção nessa terra. Você é um canal de bênção para fazer a diferença nessa terra. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu sei que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu vejo aqui, ó Pai, muitos escolhidos seus. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, se sinta à vontade em nosso meio. Toma, Pai, a nossa vida em tuas mãos. Toma, Pai, o nosso coração. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Faz de mim, ó Senhor, pessoa que o Senhor quer que eu seja. Jesus, Ele te chama. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga em um cavalo branco ao redor dessa nação. E Ele chama você e eu: venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga em um cavalo branco ao redor dessa nação. E Ele chama você e eu: venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, que ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, que ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos
nós dizemos sim, Senhor. Iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Eu quero te convidar a levantar suas mãos. Você que quer dizer sim para o Senhor, levante suas mãos nesse momento. Cante a Ele: eu irei contigo, Senhor. Porque Jesus Ele te chama, mas estamos disponíveis a Ele. Ele te chama. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Cante, igreja: eu irei. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. És exaltado, ó Pai, nesse lugar. És adorado, ó Deus, nesse lugar. Tu és digno de glória, de toda a honra e todo o louvor. Pai, estamos aqui para te servir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue de Jesus.
mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceito como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, os irmãos podem se assentar. Ei, Aleluia. Vamos orar, queridos? Se você quiser fechar os seus olhos para maior concentração, fale com seu Deus que está aqui.
palavra de Deus nos diz, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Nós te damos graças, Pai, porque esta é a tua palavra, é a verdade que ensina, que guia, que liberta, a verdade que estabelece o teu reino, a verdade, Senhor, que nos transforma, é a tua palavra. E nós queremos, Pai, te agradecer por ela, porque nos foi dada pelo Senhor. E queremos, Pai amado, orar agora, para que, Senhor, em nome de Jesus, se cale toda a voz estranha, se cale toda a voz das trevas, se cale toda a voz do engano, toda a voz da dúvida, da incredulidade, tudo aquilo, Senhor, que vier contra a tua palavra agora, tudo aquilo, Senhor, que vier contra as nossas vidas, tudo aquilo que vier contra o reino de Deus, nós declaramos agora por terra em nome de Jesus. Declaramos esse lugar aqui, Senhor, tomado pela tua presença. É território teu, é território da tua igreja. No nome do Senhor Jesus, o nome exaltado, o nome que está glorificado pelo Pai, elevado acima de todo nome, o nome supremo, o nome grande, o nome que é o vencedor. É no nome de Jesus que nós estabelecemos agora o momento, Pai, onde o Senhor nos falará conosco, ó Deus, e nós ouviremos sem impedimento, ó Deus, nós ouviremos, Pai, sem surdez, no nome de Jesus, Pai, toda a fortaleza das trevas seja destruída conforme a tua palavra, com as armas que nós temos, sejam sofismas, Pai, cancelados, ó Deus, e seja estabelecida em nossos corações a tua verdade, Pai, como guia para as nossas vidas. Fale conosco, Deus, fale através da minha vida, pela tua graça, no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Dá para apagar um pouquinho as luzes? Já estão apagadas. Não estou acostumada com essa luz nova. É assim mesmo que fica? Então vamos lá. DNA de quem? Eu gosto de ministrar muitas vezes, assim, no título, colocando uma pergunta, porque a pergunta sempre nos leva a uma reflexão. A pergunta sempre vai nos levar a querer uma resposta. E a pergunta é, para cada um que está aqui, de quem é o DNA que está na sua vida? Com quem é que nós temos nos parecido? Com quem temos nos assemelhado? Quais as características que estão em nós? Falando de genes espirituais, quais são os que estão em nossas vidas? De quem é? Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre a natureza do bem e do mal. Parece até algo para ser contado para as crianças, né? Falando do bem, quer falar de Deus, quer falar do reino de Deus, quer falar do Senhor Jesus, quer falar do Espírito Santo, quer falar de quem habita na sua vida, se você tem um pacto com Jesus. É falar do próprio Senhor Jesus. Falar de Jesus, falar do DNA de Jesus é falar de bondade, falar de amor, falar de Jesus como o Todo-Poderoso, como aquele que está elevado, exaltado acima de tudo e de todos. Falar de Jesus é falar da porta que nos leva a entrar, é falar da luz desse mundo, é falar do bom pastor, é falar da expressão do amor de Deus em nosso meio. Tem tantas coisas para nós falarmos dele. Eu creio que, assim como eu, posso dizer que todos aqui têm se assemelhado com Jesus. Já recebeu do seu DNA, quando a palavra de Deus diz que Ele, o Pai, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, esse já é o processo de Deus, o trabalho de Deus em nossas vidas. Já saímos dessa região de trevas, já saímos da condenação. A Bíblia fala que o mundo todo jaz no maligno. E também que o Senhor Jesus, Ele diz, eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvá-lo, porque o mundo já está condenado. E se você estava condenado no mundo, e você recebeu o Senhor Jesus aí como seu Senhor e Salvador, de todo o coração, colocando toda a sua vida em suas mãos, com certeza, então, você já é desse reino, já é de Deus, já tem a natureza do Senhor se formando, né?
em você, porque dia a dia nós vamos nos assemelhando à medida que a gente, então, se abre para isso. Então, nosso Senhor Jesus vamos ver. João, o Batista, né? Ele começa a profetizar a respeito de Jesus e ele começa a dizer, né? Que estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Né? Logo depois o Senhor Jesus veio, João o batizou e tal. Mas o Senhor, João Batista dá o testemunho a respeito de Jesus ali no capítulo de João, capítulo 1 de João, em vários versículos sobre Jesus como a luz do mundo, né? Esse é um DNA de Jesus, uma das características do seu DNA, bem forte, né? E a necessidade de todos os homens. E o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, falando novamente ao povo, desculpa, estou meio atrapalhada aqui, mas nós vamos chegar lá. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, pois terá a luz da vida. Então Jesus, ele diz, olha, você que está em trevas, você que está no engano, você que não consegue enxergar um passo adiante, você que não está sabendo para onde se direcionar, você que não sabe o que fazer, eu sou a luz que ilumina o seu caminho. Eu sou a luz que te dá a direção. Eu sou a luz que espanta as trevas que te cercam, as trevas que te amarram. Então o Senhor Jesus se apresentou como a luz verdadeira. Ele não existe uma outra luz, não existe uma outra opção de luz. Ele é a única luz que realmente já venceu as trevas e ilumina a nossa vida. Então, essa é a natureza também do nosso Senhor Jesus. Agora, queridos, a palavra de Deus, ela nos deixa, né, textos para nós conhecermos a respeito de que um dia foi chamado luz também. Foi chamado estrela da manhã. Esse ser, a Bíblia diz que era um ser muito lindo, que tinha uma elevada posição, na qual Deus o colocou. Ele era chamado o selo da perfeição. Foi criado para conduzir a adoração e a glória ao Senhor. Mas chegou um dia que ele desejou aquela glória que era de Deus para si mesmo. Por isso o Senhor expulsou do céu com a terça parte dos anjos, que se corromperam também com ele. Nós sabemos de quem estamos falando, e aqui diz o texto, em Ezequiel. Essa palavra que nós vamos ler agora de Ezequiel, assim como aqui virá depois, que é de Isaías, só dando uma introdução, está falando aqui de dois reis, dois reinos, para quem o Senhor dá uma palavra que cairão, que serão destruídos. E é uma palavra tão, assim, digna de confiança, que hoje você não vai ouvir falar nem de Babilônia, nem de Tiro. Essa palavra que nós vemos agora é para o rei de Tiro. E hoje existem ruínas de Tiro, como também existem ruínas da Babilônia, dois grandes impérios, ou melhor, a Babilônia foi um império e Tiro foi uma grande cidade, riquíssima, poderosa, com um rei também majestoso. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus está mostrando, né, a queda desses dois reinos, e desses dois reis, está falando da queda de Satanás. Então, vamos lá, agora, entendendo o que está falando de Satanás aqui. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Deixa eu colocar meu óculos, que eu estou com um pouquinho de dificuldade de ler longe. Então, vamos lá no seguinte texto. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você.
Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei, até aí só, deixa eu só dar uma palavrinha. Vocês viram um pouco antes, aqui está fazendo uma descrição de quem ele era, qual que era a sua função, guardião, querubim da guarda. Não vou demorar muito tempo falando sobre isso, pelo tempo que eu tenho. Mas uma das características, né, desse ser criado por Deus, era que ele era chamado a estrela da manhã. Né? Em inglês seria morning star. Talvez alguns aqui já vão relacionar com alguma coisa que andou vendo. Ou também... essa estrela da manhã, né, vem da palavra Lúcifer, se eu não me engano, do latim, Lúcifer. Então, Lúcifer significa portador da luz. Ele tinha uma luz, né, que o Senhor colocou nele, ele brilhava, ele era, né, cheio de uma certa glória, não a glória de Deus, né, era um ser belíssimo, né, vivia num lugar maravilhoso, mas ele tinha funções, ele era um ser criado. Foi criado com uma finalidade, mas chegou uma hora que ele se engrandeceu, que o coração dele, né, desejou aquilo que não era seu, e nós vimos o que aconteceu com ele. No outro texto de Isaías, também, agora se referindo o rei da Babilônia, fala assim, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha a pretensão. Logicamente, que ao mesmo tempo que está falando desse ser caído, que é Satanás hoje, está falando também daquele que também quis ser grande demais, né? Falando do homem. Mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Só até aí por enquanto. Nós podemos chamar a essa iniquidade, né, de hoje Satanás, a síndrome de Lúcifer. Nós podemos dizer que no DNA dele está a mentira, o engano, né, o pecado em todos os sentidos, a luxúria. Mas, sim, duas coisas se caracterizam assim um pouco mais, que né, a rebelião e o orgulho. Sempre que nós ouvimos falar de rebelião e orgulho, nós vamos ver que está se referindo a esse ser caído, né, hoje chamado Satanás. Foi justamente isso, a rebelião contra Deus e o orgulho, o desejo de estar acima do próprio Deus que o levou à queda. Essa é a essência de Satanás, o nosso adversário, porque Satanás significa opositor e também adversário. Nós vemos um ser belo e sábio que se corrompeu e por isso desceu a níveis infernais da decadência moral. Daqui a pouco vocês vão entender por que isso. E depois da queda, como nós vimos, ele é chamado de opositor. Agora, gente, quando o Senhor Jesus ele veio à Terra, veja como foi que ele se reportou, o que ele falou do próprio Satanás. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Né? Ou em outra versão, ele nada tem de mim. Ou seja, na vida do Senhor Jesus, nunca foi dada uma brecha para que ele agisse. Não existia nada do DNA de Satanás em Jesus. Nada, né, desse ser caído existia em Jesus. Mas aí, ele fala uma coisa interessante, que nós já ouvimos aqui tantas vezes. Ele é o príncipe desse mundo, Satanás. Ah, mas o Senhor não governa sobre tudo? Sim. Ele é o príncipe desse mundo, mas certamente debaixo do controle absoluto do nosso Deus. Ele é o príncipe desse mundo, porque aqueles que deveriam reinar nesse mundo se contaminaram com o pecado, foram nas ideias de Satanás e por isso foram dando a ele direito para que ele reinasse no lugar do homem. Porque não era para Satanás ser o príncipe daqui, ser príncipe de alguma coisa, era para que o homem e a mulher reinassem
O Senhor deu autoridade ao homem que ele perdeu mediante ao pecado. Mas em Jesus nós readquirimos essa autoridade, gente. E agora é a nossa vez. Nós não podemos mais deixar esse príncipe, pelo menos, comandar em nossa vida. Não podemos querer do seu DNA em nossas vidas. Então, vamos lá. Falando ainda dessa figura, ele é muito ousado. Veja que na tentação, lá no deserto, ele tentou o próprio Senhor Jesus. Veja o que ele diz. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus sabia para que veio. Jesus sabia o que ele estava fazendo aqui. Jesus sabia a quem ele pertencia e a quem ele deveria adorar o tempo todo. Mas, gente, se o próprio Satanás se atreveu a chegar diante de Jesus e lhe oferecer reinos, poderes, lhe oferecer fama, lhe oferecer algo com a condição de que ele fosse adorado, você acha que ele não tem feito isso com os homens hoje? E você acha que os homens que têm já do seu DNA, do DNA das trevas em si, não estão caindo nessa? Não estão vendendo literalmente a sua alma ao diabo? Quantas pessoas aí fora, falando um pouquinho de fora, a gente tem ouvido e até visto, para quem quer, que no YouTube hoje tem de tudo, falando de testemunhos de pessoas que fizeram pactos, tantos artistas. E eu que sou curiosa e gosto de ficar bisbilhotando, Jesus, tem coisa que não tem como você duvidar. Tem coisa que tem prova realmente, não tem como não dizer que não foi um pacto que aquela pessoa fez. Hoje está nas alturas, é o Senhor do dia, da semana, do ano, no sentido de fama, de prestígio, de pessoas seguindo, de muitos seguidores, de até adoradores, porque o chama de ídolo. Tudo isso Satanás ofereceu e a pessoa aceitou. Mas um dia tudo isso vai ser cobrado. Tudo isso vai ser pedido. Então isso eu sei que não espanta nem a você nem a mim. Porque se trata do mundo, não é? Agora a questão é quando algumas coisas estranhas começam a se espalhar ou acontecer no seio da igreja. Naquele povo que deve ter o DNA do Senhor e de quem o Senhor Jesus disse, para quem o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Imaginou que privilégio? Aonde você chega, as trevas têm que sair. As trevas são dissipadas. O reino de Deus chega. A verdade se estabelece. A história muda. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês têm poder sobre as trevas. Vocês são o sal da terra. Aonde o sal chega, tem que dar sabor. Eu já o falei aqui antes, e também acho que o Mauci já falou, uma das funções do sal é tirar a corrupção. Quando a pessoa salga uma carne ou um peixe, que fica o bacalhau, a carne seca, está tirando a corrupção daquela carne para ela não se corromper mais. Você pode deixar fora da geladeira por um certo tempo, parou a corrupção da carne, ela não se corrompe mais. Porque o sal tem esse poder de tirar a corrupção. Sabe quem o Senhor Jesus está falando que vai tirar a corrupção do Brasil? Não é o novo presidente, nem os novos senadores, nem os novos deputados, nem os novos vereadores, nem novos políticos. Ele está dizendo que sou eu e você. O Império Romano caiu, gente, e diz a história, e a gente vê pela palavra, que caiu porque aqueles que buscavam só as coisas desse mundo, na época do Império Romano, começou então a ouvir um certo evangelho que dizia para tirar os olhos das coisas desse mundo e colocar os olhos nas coisas que são eternas. Aqueles homens eram tão cheios de arrogância, não se importavam com as pessoas. Se visse uma pessoa caída no chão, deixava a pessoa morrer. Tinha a elite e os plebeus. E os plebeus que se virassem sozinhos não tinham ajuda.
Não é muito diferente de hoje, mas era bem pior que hoje. Hoje, pelo menos, nós ainda temos na nossa sociedade, e em muitos lugares do mundo, alguns princípios da palavra de Deus, do evangelho que entrou, ainda vigorando em muitos lugares. Mas naquela época, antes de Jesus, não tinha. Era a lei do mais forte. Eles andavam segundo os comandos dos seus deuses, e os seus deuses não eram nada bondosos. E quando o evangelho entrou, começou a mudar. Uma das coisas que falaram é que o povo, o cidadão romano, começou então a ter na sua mente pessoas falando, olha, busque a sua salvação, não vale a pena ser assim, e tal, falando do evangelho. E eles começaram então a ser transformados por aquele evangelho, e o império começou a cair também por causa disso. Porque a verdade do reino entrou, porque a arrogância do homem caiu, porque o evangelho entrou. O sal entrou, a corrupção saiu. Pelo menos em certa parte, né, até tudo ser contaminado de novo. E, amados, deixa eu me localizar aqui, tá? Eu falei para o meu marido que eu gostaria até de ser como ele. Que ele é tão assim certinho e consegue ser... Eu me perco um pouco nos meus papéis. Por isso que eu falei assim, eu gosto de quando ter tudo escrito assim, porque aí mas não deu para escrever tudo. Mas vamos lá, então. Nós sabemos que esse ser caído, ele precisa do homem para estabelecer aqui o seu império, e seu domínio é estabelecido através da adoração que ele recebe, né, através do homem que o adora. Essa sua síndrome de rebelião, de orgulho, essa sua enfermidade tem atacado muitas pessoas hoje, levando-as a orgulho por sua beleza e esplendor, né, que os conduz certamente à rebelião. A gente vê como hoje as pessoas são seguidas por tão pouco. Né? Hoje tem os seguidores de fulana, de fulano, por quê? Porque é famoso, porque canta, porque é bonito, porque está na televisão. Hoje as pessoas estão seguindo estes. E eu gostaria tanto de falar que os seguidores dos homens, desses homens, né, estão lá fora apenas. Como eu gostaria de falar isso? Como o Senhor Jesus gostaria de que a gente o ouvisse dizendo: quem quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje a gente não está ouvindo mais o Senhor Jesus falando isso, porque, Senhor Jesus, se o Senhor me dá só um tempinho, porque há tantas pessoas para eu seguir, que não está dando tempo eu seguir o Senhor. O Senhor entende? É tanta pessoa para eu ver o que está acontecendo com a vida dela. É tanto assunto, Senhor, que o Senhor me perdoa. Eu estou indo no domingo, pelo menos, no Tadel, tá? Mas não vejo a hora de chegar em casa para ver o que aconteceu na meia hora que eu não vi com aquele meu ídolo. Com aquele que eu tanto admiro. Com aquele que não faz nada, mas tem a minha admiração. A gente pode dizer assim que Hollywood e os esportes estão cheios de pessoas contaminadas por esse mal. Elas têm talento, mas em vez de usarem para a glória de Deus, usam para alimentar seu próprio ego e, consequentemente, também para Satanás. Não é assim que a gente vê hoje nos esportistas? Eu não entendo de futebol, de esporte, mas antigamente parecia que as pessoas faziam isso por um prazer, por amor ao time deles, por uma coisa mais decente. Por um princípio mais decente. Hoje é por dinheiro e fama. Dinheiro e fama. Quem pagar mais, eu vou. A luz que não brilha mais é chamada de Lúcifer. Mas essa luz enganosa continua enganando muitas pessoas. Sabe, gente, o que tem me assustado hoje? É como o mal tem vindo, como o mal hoje tem contado a sua história, como o mal hoje resolveu dar a sua versão, e nós abrimos as nossas casas, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos olhos, e ficamos ouvindo isso e prestando atenção. Eu fico pensando assim que os princípios, a moral, os bons costumes, tudo isso que a palavra de Deus nos dá, que estão se corrompendo, estão sendo hoje arrancados pela raiz.
E eu fico pensando, Senhor, o que é que nós estamos fazendo? Porque daqui a pouco a nossa geração vão ser apenas alguns galhinhos secos, sem raiz, que vão secar. Quer dizer, vão morrer. Porque a raiz está sendo arrancada. E cabe a nós sermos aqueles que vamos dar um jeito a essa situação. Você tem noção, pai, que para as suas crianças estão saindo alguns desenhos? Olha, não tem como, eu sempre vou ter que falar sobre isso. Porque eu me preocupo. Sabe que alguns desenhos estão saindo aí, talvez você não saiba, mas seu filho sabe. Talvez você nunca viu, mas ele já viu talvez mais de 10 vezes. Tem um que não é desenho, que é série ou é filme, acho que é filme, 1, 2, 3, 4, pelo que eu andei vendo, mas eu pesquisei bem pouco, chamado Os Descendentes, que é da Disney. Os Descendentes são descendentes de quem? De Cruella, Devil lá, né, aquela má. A feiticeira da Bela Adormecida. Agora, no próximo filme dos Descendentes, vai sair a filha, são os filhos desses maus. Vai sair a filha de Úrsula, que é aquela bruxa da Pequena Sereia. E sabe o que é que eles falam, esses descendentes? Vida longa ao mal. É o slogan deles. Mas eu achei interessante que quando um dia alguém me mostrou um desenho chamado Detona Ralph, quem já viu Detona Ralph? Muitos aqui já viram. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu fiquei assim, prestando atenção naquele pedacinho daquele desenho, que tem uma hora que aquele Ralph, que é um fortão do filme, que não aceita mais ser o que destrói tudo, ele vai então para um tipo de grupo de autoajuda. E lá eles têm um tema deles. Aí lá tem o mal não sei de quê, o mal não sei de quê, mas dentre tantos maus ali, homens maus, né? Tem Satã. Aí ele até fala assim, não sei o que, Satã. Ele está como um diabo mesmo, de chifre e tudo. Ele fala, Satã não, Natã, porque quer amenizar, né? Porque afinal de contas é para as crianças. Mas aí depois que cada um dá o seu discurso ali, sabe como eles terminam? A reunião deles, repetindo várias vezes, vou ler para vocês. Eu sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Não há ninguém que eu queira ser além de mim. Isso eles repetem várias vezes, que é o slogan deles também. Imagina uma criança assistindo aquilo mais de uma vez por dia, 30 vezes por mês, se assistir todo dia, porque é um desenho que talvez cative a criança. O que é que elas vão guardar na mente? Eu sou mau e isso é bom. A outra frase é, nunca serei bom e isso não é mal. E eu não quero ser ninguém além de mim mesmo. Ou seja, eu não quero mudar. Eu quero ser mal. Quero continuar mal. Sabia que seus filhos assistem isso? Não tem como, gente, não me voltar para os adolescentes, porque eu sei que muitos estão assistindo. Como naquela outra vez que eu ministrei, eu falei daquela série de Lúcifer. E aí eu falei assim, mãe, se você for procurar, você vai ver que seus filhos estão assistindo. Mas eu não sabia de ninguém aqui na igreja que estava assistindo. Só tinha uma pessoa que tinha contado para mim que tinha assistido uma vez, mas do restante do povo eu não sabia. Mas depois eu fiquei sabendo de vários que assistiram. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí tem um pedacinho é uma youtuber, né, que fala sobre essa série de Lúcifer, e ela dá a opinião dela, ela é uma moça evangélica. Aí eu fui ver os comentários, para ver o perfil daqueles que estavam comentando. A maior parte deles, que se diz cristã, fala mais ou menos assim, quase todos. Gente, é apenas uma série. Aí o outro de baixo, é apenas uma série. E o outro, é apenas uma série. Quase que eu parei de ver os comentários, porque só dizia isso. E alguns, olha, você é tão cabeça fraca assim que vai deixar uma série fazer a sua cabeça. E comentários desse tipo, né, abaixo. Aí teve um que falou assim, olha, eu não sou cristão, mas eu digo uma coisa, esse negócio está começando a fazer minha cabeça. Não é que eu estou começando a achar que Lúcifer é bonzinho? Porque nessa série Lúcifer, que veio de uma história de quadrinhos, ele vai contar a história de Lúcifer segundo Lúcifer. Não é segundo a palavra de Deus. Não é segundo aquilo que Deus fala. A verdade, gente, é somente essa. Saiu daqui a mentira. E a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Você acha que vai sair alguma coisa boa dele? Então agora o mal começou a contar a sua história segundo ele mesmo. Tem agora, se não me engano, saindo a Malévola 2.
que é outra produção da Disney, que vai falar da bruxa, da Branca de Neve, que, tadinha, foi incompreendida. Na versão 1, me falaram que ela mostra que ela foi mal compreendida. Tem gente que lá nos comentários também que eu andei vendo, fala assim, puxa, mas ela é apaixonante. E sempre vão colocar pessoas bonitas para fazer essas coisas, porque as pessoas bonitas, as pessoas já olham com os bons olhos. A Angelina Jolie é a malvada. Nesse filme de Lúcifer, eu vi só lá, procurando no Google, o rapaz é um rapaz muito bonito, tanto que as moças começam a falar assim, fazer declarações de amor para ele. E muitas moças estão caídas por Lúcifer, por causa do rapaz bonito que faz essa série. E seu filho pode estar assistindo. Você não sabe a destruição que está sendo na vida dele, um pequeno aparelho em sua mão que não é controlado por você. Você não sabe que você pode estar permitindo que seu filho vá para o inferno com a sua permissão. Porque ele não tem vontade das coisas de Deus, com certeza ele não se alimenta das coisas de Deus, e outra coisa está fazendo na cabeça dele, porque faz mesmo. Esse negócio de que eu sou tão forte que nada me influencia, eu andei assistindo algumas coisas, mas eu orei bem antes e fiquei um bom tempo para saber se era hora ou não de assistir, com a finalidade de pesquisar. E como Deus me mostrou coisas terríveis, mas tem coisa que eu não me meto a assistir. Eu assisti a Frozen. E uma das coisas que eu mais, assim, fiquei impressionada é quando aquela moça começa a cantar a música, saindo ali do castelo, saindo do castelo, né, onde ela seria a rainha, e fazendo o seu castelo de gelo, porque ela é aquela que bota gelo em tudo, e ela começa a cantar uma música, eu sou livre, agora nada mais vai me impedir. Nunca mais eu quero ouvir, eu vou ouvir. Ah, seja a pequena menina, a boa menina. Eu saí para nunca mais voltar. Eu sou livre. Nada de, não faça isso, não faça aquilo. Mais ou menos assim a música fala, parafraseando, né? Agora imagina as criancinhas ouvindo isso várias vezes. Teve uma mãe que contou, não foi para mim, né? Que um dia a filha dela tinha assistido inúmeras vezes esse desenho da Frozen, né? A Elsa cantando, que é o nome da bruxa. Ela é uma bruxa, viu, gente? Ninguém recebe tantos poderes daquele jeito do nada. Ninguém sai por aí fazendo gelo, fazendo boneco de neve, fazendo castelo de neve do nada. A parte terrível por trás disso, eles não contam. Aí, a mãe falou assim, que botou a menina de castigo, né, num cantinho lá, e daqui a pouco ela via que a menina estava falando sozinha. Aí ela fala assim, filha, o que você está fazendo? Mãe, eu estou orando. Aí a mãe ficou toda animada e se aproximou para ouvir. Quando chegou lá, ela estava cantando a música da Frozen. Eu sou livre e tal. Exatamente. Procure a tradução na internet, você vai ficar espantado como eu fiquei. O que está fazendo a cabeça do povo? O que está fazendo a sua cabeça? Quem que é a sua maior atração hoje? Seu maior desejo? Em quem realmente você se regozija? Será que você não está com o coração no jogo do Brasil, já que vai acontecer amanhã? Preparou a maior festa para amanhã. E para Jesus, preparou uma festa já? Ah, porque eu sou patriota. Que patriota nada, me perdoa. Não estou sendo cínica, não. Mas se a gente fosse patriota mesmo, a gente ia estar buscando mais o Senhor pela nossa nação. Porque não é o futebol que vai mudar. Um monte de homens cheios de ego lá, correndo atrás de uma bola. E se esse negócio todo não for combinado? Como eu sou um pouco teórica da conspiração, eu até posso crer nisso, sem entender de nada. E só lembrando, amanhã à tarde, para quem quiser, vai ter oração aqui, tá bom? Não vamos ficar em casa, não. Então, vamos lá. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, olha, você nem imagina quantas adolescentes estão assistindo séries bem apimentadas, sexualmente falando. Deixa eu contar para vocês, eu vi a semana passada alguém dizendo que esse ano, não vai passar desse ano, segundo um professor aí de direito, a votação, a aprovação da lei da é uma lei do poliafetivo, que significa o quê? Da poligamia, botando nas palavras que eu conheço. Até 11 homens com 11 mulheres vão poder se casar e viver entre si como uma família feliz. Todo mundo é de todo mundo.
Talvez vai casar, não quero ser 11 com 11, então vai ser 10 com 11, 2 com 2. Gente, você sabia que isso é uma proposta? Eu não sei se eu posso falar o nome. Da Marta Suplicy, que é uma sexóloga. Para a nossa nação. Você sabia disso? Eu não sabia. Que isso já era uma proposta de lei e que eles estão fazendo de tudo para votar, para aprovar esse ano. Aí eu fui pesquisar, realmente tem lá os sites. Até peguei um texto grande para colocar aqui para vocês lerem, mas como é tudo tão corrido, eu tirei o texto. Que é um texto lá da própria proposta da lei para ser aprovada. Porque imagina, né, que legal. Aquela mulher é tão chata, aquele homem é tão chato, já não sinto tanta coisa por ele, já não me sinto tão atraído. Então, será que não seria mais interessante botar mais 2 pessoas no relacionamento? Para apimentar um pouco, para ficar mais legal? Agora, imagina essa família, uma família dessa, morando junto, todo mundo, tadinho da criança, não vai saber nem quem é o pai. E eles falam que em nome do amor tudo é permitido. Nós que somos preconceituosos. Os bons costumes estão sendo corrompidos, porque o sal, muitas vezes, não faz nada. Mas o problema, gente, é quando os nossos filhos, eu fico pensando na nossa geração. Eu acredito, e tenho trabalhado para isso, que eu estou firme no Senhor Jesus e pronta para qualquer coisa. Pelo menos eu tenho orado por isso. Peço a Deus graça para isso, tenho procurado me alimentar. Mas e os nossos filhos, os seus filhos, a sua geração? Veja que os descendentes dos malvados da Disney estão vindo. E os seus descendentes, qual que é o destino deles? O que será deles se a gente continuar dormindo? O que será deles se a gente continuar como Sodoma e Gomorra? Veja só o que Paulo disse para a igreja de Corinto. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ele já falou isso naquela época, para uma igreja que estava ali na região da Grécia, que era totalmente influenciada pelo paganismo grego. Por tantas filosofias gregas, que aceitou a Jesus, mas chega uma hora, sabe o que acontece, amados? Quando a gente aceita, a gente fica maravilhada, Jesus é tudo, e se alimenta e quer tudo. Daqui a pouco, assim como um casamento, a tendência é dar uma esfriadinha. E se você não correr para que não se esfrie, a ponto de você desistir, você e eu estamos fritos. Nós temos que aquecer todo dia o nosso coração na presença de Deus. Eu li uma frase que tem sido o meu lema. A falta de avivamento num certo lugar, a falta de avivamento coletivo, não quer dizer que eu não possa ter o meu próprio avivamento pessoal. Eu não dependo de um avivamento coletivo para estar avivada. Embora quando o povo todo está avivado, é melhor, porque o fogo é mais intenso. Você está passando perto e pega o fogo em você. Mas se não estiver passando no lugar, né, de calor, de fogo, como é que vai ser? Era uma preocupação de Paulo, porque ele já via na igreja de Corinto isso acontecendo. E ele fala também assim: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Ou seja, vocês não têm restrição nenhuma, aceita qualquer coisa. Aí o próprio Paulo fala um pouco mais adiante: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E as pessoas que estão nas trevas estão buscando o quê? A luz. Só que se não se encontram com a luz, que é Jesus, vão buscar uma falsa luz. Deixa eu contar outra coisa interessante para vocês. Talvez vocês nunca ouviram falar em Prometeu. Já ouviram falar? Não é o verbo, é uma pessoa ou uma entidade aí. Esse nome Prometeu fala de um titã, que é uma figura mitológica grega. E diz a mitologia que esse titã, Prometeu, roubou a luz dos deuses gregos e veio para o mundo dar essa luz para os homens.
que acaba sendo assim como se fosse um pouquinho da divindade, um pouquinho da luz dos deuses, que acaba estimulando até o homem a querer ser como Deus. Tem alguma semelhança com algum ser que você conhece? Mas por que eu estou falando isso? Eu não sei se vocês sabem, mas se não souberem, comece a pesquisar, e você vai achar isso no YouTube, no Google. Se você procurar para saber o significado daquela tocha olímpica, que a partir de 1938, em Berlim, na época do nazismo, quando teve uma Olimpíada, eles então começaram a pegar aquela tocha e sair de cidade em cidade, passando com ela. Que era uma maneira de dizer que essa luz de Prometeu, dos deuses, estava sendo passada de cidade em cidade. E hoje, quando infelizmente até no Brasil isso aconteceu, para você foi só uma tocha bonita, talvez alguns se emocionaram, talvez teve gente que chorou, mas significava isso. Não sei se vocês viram, né, depois eu dei uma olhadinha na internet e vi lá todo o ritual, aquelas moças vestidas de sacerdotisa, tudo começa na Grécia, porque tudo era da Grécia. Essas Olimpíadas vêm, né, de homenagem aos deuses do Olimpo, que é Zeus, Afrodite, Apolo, Baco, que é o deus dos bacanais, das orgias, e assim vai. Então, hoje, quando tem uma Olimpíada, só para você entender que nada que acontece nesse mundo é uma coisa que é bonitinha por acaso. Só para você entender como que é. Para você ficar mais esperto. Aí diz também o texto. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Vamos ver outro texto do Senhor lá em Isaías, que ele está falando para o povo dele, viu gente? Essa palavra é para o povo dele. Ele fala assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Espera aí. Isaías, ele viveu na época do rei Uzias, do rei Ezequias, e outros reis mais, que eu não lembro o nome agora. O que é que Sodoma e Gomorra está fazendo aí, então? Sodoma e Gomorra, nós vamos ver a história dela lá no capítulo 17 ou 18 de Gênesis. Lá na frente, depois na época dos reis. Porque, na verdade, o Senhor não está falando com Sodoma e Gomorra, o Senhor está chamando o povo dele de Sodoma e Gomorra. E veja só. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pedi que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias, seus ajuntamentos, eu posso até colocar seus cultos cheios de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Essa foi uma das palavras duras que o Senhor deu ali ao povo de Israel na época do profeta Isaías. Então, vamos ver mais alguns textos. Olha só para vocês entenderem. Nós sabemos que uma das características, eu posso dizer parte do DNA de Lúcifer, ou melhor, de Satanás, é contaminado, é mostrado, é revelado, né, na sua cara feia do orgulho, da arrogância. E quando nós não estamos sendo assemelhados ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, certamente nós vamos nos assemelhar a outra coisa. Nós temos duas opções. Não existe o meio termo, não. Eu não quero estar me aproximando muito de Jesus, não estou fazendo muito esforço para isso, mas eu também não estou fazendo nada de mal, não estou querendo mal. Não existe meio termo. Ou é lá, ou é aqui.
E se estiver no meio, já está do lado de cá. Porque a gente não se posiciona em relação a Deus, é porque eu já me posicionei em relação às trevas. Então, assim, tudo que nós vamos ver agora mostra esse povo com semelhanças a Satanás, com DNA de Satanás. Veja só o que o Senhor fala. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido, somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, né, que eram cedros altos e fortes e nobres, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, que eram, no caso, madeira, uma madeira forte, uma madeira nobre também. Lógico que o Senhor está falando aqui de pessoas. Aí ele está comparando com essas figuras, só para a gente entender. Para todos os montes elevados e todas as colinas altas. Veja que o Senhor está falando de tudo aquilo que é grande, que é arrogante, que parece que é. Olhos altivos, aqueles que olham para as pessoas de cima para baixo. Tipo, eu sou, você não. Eu posso, você não. Eu sou melhor que você. Dentro disso, eu posso até falar para as pessoas, em nome de Jesus, você que muitas vezes está com alguma coisa para resolver com seu irmão, resolva pessoalmente, não fique mandando recado nisso, naquilo, não. Que coisa feia, gente. Isso não é DNA de Jesus, não, eu te falo. Tem gente que anda xingando o outro por redes sociais. Aí o outro vai, tira um print e manda para aquele que foi ofendido. E fica aquela coisa feia. Jesus, ó, está longe. É disso que o Senhor está falando. Para de ser monte elevado, para de ser colina alta. Para de querer zombar dos outros, se achar melhor. Pisar. Isso é coisa do inferno. Isso é natureza de Satanás. Para toda torre imponente e todo muro fortificado. Para todo navio mercante, todo barco de luxo. Veja tudo aquilo que é arrogante. E é justamente aquilo que as pessoas estão admirando hoje. É o show de fulano, é o show de cicrano. Quanto mais a pessoa tem visualização, é aquele que eu quero seguir. Quanto mais bonito é aquele que eu vou seguir. Quanto mais fala bonito, quanto mais é nobre, quanto mais a pessoa é famosa, é aquele que eu vou seguir. O Senhor está falando que esses vão cair. Então vamos seguir Jesus, porque Ele tem um DNA lindo e tem um exemplo maravilhoso para nós. A arrogância dos seus homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor diz, agora, gente, uma palavra para as mulheres. Veja só o que se diz naquela época para as mulheres. E olha que esse negócio parece que é tão atual. Será que é porque o coração do ser humano nunca muda, a não ser que Jesus entre na história? A essência é a mesma, por isso que as coisas são atuais. O Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, dá uma piscadinha para cá, dá uma olhadinha para lá, desfilando com passos curtos, talvez dando uma reboladinha, com suas calças bem apertadinhas, e desculpe, né, o exagero, mas não é exagero, né, gente? Com enfeites tinindo em seus calcanhares, porque naquela época as mulheres quase pareciam umas palhacinhas, elas colocavam uns sininhos nos tornozelos e onde passava com passos bem curtos, porque as pernas ficavam tipo amarradas uma com a outra, com esses enfeites, e elas andavam bem devagarzinho de propósito para chamar a atenção, com o sininho balançando, e aonde passava os homens olhavam. Hoje não se usa sino, né? Mas o que será que se usa hoje, hein? O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. Será que vai acontecer isso hoje? Com essas perucas tão... Eu vejo que em alguns casos, algumas pessoas têm uma verdadeira idolatria pelos cabelos. Eu não estou falando para não se cuidar, tá? É para se cuidar. Mas cuidado onde está o seu coração. Eu acho muito lindo quando eu vejo algumas irmãs dando uma tosada na juba bonita. Cabelão lindo. Por que você fez isso? Eu perguntei pelo menos para umas duas. É coisa entre eu e Deus. Porque talvez entendendo no coração que o cabelo estava se tornando um ídolo. Cuidado com o ídolo. E se for você mesmo, acho que pior ainda. Eu me amo demais. Eu me amo tanto que não tenho noção. Tem gente aí pegando fotos, tirando fotos com peças
de praia, de biquíni, postando. O que uma pessoa dessa pensa? No mínimo que vai chamar a atenção, é o que quer. Você não pensa que você pode atrair o olhar do seu irmão para você e ele começar a imaginar coisas com você? Porque o seu corpo, ainda mais com peças íntimas, que o biquíni é uma peça íntima, mas que se usa na praia, não estou falando que não usa, tá? Eu já usei, não estou dizendo que não posso usar. Mas é na praia. Mas você vai botar numa rede social, para quê? Para mostrar que você tem um bonito corpo, mas se você fez isso na inocência, fique sabendo, agora eu vou tirar a sua inocência, que os homens olham e pensam as coisas. Então o Senhor está falando disso, qual que é a motivação do seu coração? Por que você está fazendo tal coisa? O que é que você está querendo com isso? Será que sua imagem não está tão bem resolvida no Senhor Jesus, que você precisa disso para que as pessoas te olhem? Então, você está com um problema. Vá até o seu papai e deixa ele dizer quem você é. Para você entender que você é tão linda, tão maravilhosa no Senhor, que você não precisa disso que o mundo faz. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Gente, eu vou falar uma coisa que talvez vai ficar muito escancarado para você, mas quando se trata de vergonhas aqui, está falando Deus vai mostrar os órgãos genitais. Já que você quer se expor tanto, vai chegar uma hora que você vai se expor. Isso aconteceu na guerra, quando aqueles homens brutos lá da Babilônia invadiram Judá, estupraram mulheres, mataram mulheres, creio que rasgaram as suas roupas, e chegou uma hora que elas não estavam nem se preocupando com roupa, com cabelo, com nada, porque o negócio ali, o cenário era muito feio. Não estou dizendo que isso vai acontecer com a gente, mas muitas vezes não acontece no aspecto físico, mas o espiritual. Se Deus nos abrir os olhos, quem somos nós no espelho de Deus? Qual a aparência que nós temos no espelho de Deus? Como é que o Senhor está nos vendo? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então vamos começar a brilhar. Vamos começar a desejar que seja a presença de Deus, que as pessoas vejam em nós. Você vê como o evangelho é sério? Tem muita gente que não aguenta. Quando Jesus começou a falar, a Bíblia fala que muitos começaram a cair fora. Não, as palavras dele são muito duras. Quem pode suportar? A Bíblia fala que só ficaram os discípulos. Aí o Senhor Jesus falou assim, e vocês não vão também? Aí Pedro falou uma das coisas que para mim é uma das coisas mais lindas que ele falou. Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que eu vou fazer do Senhor, sem o Senhor? Que graça tem a minha vida sem o Senhor? Agora que eu conheci a vida, agora que eu conheci a luz, agora que eu conheci o sentido da vida, eu vou deixar tudo isso para quê? Por quê? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o quê? A cobiça da carne. A nossa carne, ela é tendenciosa para a cobiça. E não tem fundo. Se você começar a alimentar a cobiça, não tem fundo. É só você ver a juventude de hoje. Começou a dar liberdade, a quebrar os padrões morais, a baixar os padrões morais, ninguém tem nada a ver com isso. Aí, antigamente, os jovens eram ensinados a assim, se preservarem para o casamento. Agora, passeia em várias camas e ninguém é mais de ninguém. O que é que eles estão fazendo? A vida não tem mais graça, se mata. Ou então, não tem mais graça ter relação com mulher, agora é com homem. Ou então, mulher com mulher, ainda aprovado por lei. Agora, em alguns lugares, eu já falei isso até no encontro, assim, na Alemanha, por exemplo, outro dia eu vi na UOL, que eles estavam lutando para aprovar uma lei, para que houvesse a aprovação da bestialidade. Sabe o que é isso? A zoofilia. Sexo com animais. Aí, alguém lá protestou, um protesto muito intenso, eles não conseguiram aprovar, na Alemanha. Mas sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com os animaizinhos. O protesto foi para preservar os animais, porque os outros animais podiam até acabar com os bichinhos, que não foram feitos para ter sexo com gente. Porque chega uma hora, o sexo, cobiça, não tem fundo, que a pessoa vai querer mais, daqui a pouco, o que ela vai fazer da vida? Vai morrer, vai se envolver cada vez em coisas piores. E, como eu já falei uma vez, a sexualidade desenfreada, nojenta, como o mundo está colocando, é baseada
no costume dos deuses pagãos, sexualidade desenfreada, orgias, tem tudo a ver com adoração a deuses estranhos, com magia e tudo mais. Uma coisa está andando com a outra. Porque os deuses estranhos pedem isso. Sexo é energia. Trabalhando em encontro, a gente vai começando a perceber o perfil das pessoas que precisam de libertação. A gente começou a notar que muitas pessoas que precisavam de libertação não era só porque tinham participado de coisas de magia, era porque tinham participado de muitas orgias sexuais, ou tinham tido muitos parceiros. E muitas vezes ficavam possessas por isso, oprimidas por isso. Ah, mas é bom. O pecado é bom para a carne. Mas depois que o negócio é consumado, vem a tristeza, o mal-estar, a depressão. É só bom para a carne. E quanto mais alimentar o pecado, mais ele vai querer ser alimentado. E aí vamos ler o resto. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, né? E o povo tem ostentado tudo. Compra, gente, não é nada pessoal porque eu não sei, tá? Compra um sapato novo, tá lá botando no Face, é meu sapatinho novo. Compra uma roupa nova, a minha roupa nova. Mostra para os seus amigos, mostra para a sua casa, não mostra para o mundo todo, não. Não deixa as pessoas participarem da sua intimidade. E às vezes a pessoa faz como se ela estivesse sozinha naquele quarto, ninguém fosse ver, ao mesmo tempo que sabe que vai ver, sei lá, está dando uma loucura no povo. Porque depois parece que até elas se assustam com a repercussão que tal ato traz. Vocês estão entendendo a loucura do mundo? E é bem isso, ó, o mundo vive assim. Ou, não é isso? Mas isso não é para nós, amados. A cobiça é algo próprio do coração do ser humano. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá condições para lidarmos com ela. Não significa que, em alguns casos, uma simples oração vai te libertar. Mas você vai trabalhar duro para se ver livre disso. E não significa que você não vai ser tentado. Eu posso ser tentada. Jesus foi tentado em tudo. Mas há uma diferença entre ser tentado e continuar alimentando a tentação. A cobiça entra, porque a tentação vem pela cobiça, quer dizer, a cobiça já entrou, e ela então vai sendo alimentada, e a Bíblia fala que no final é a morte. Espera aí. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acho que eu confundi um pouco o texto, mas olha só, vamos lá. Agora, gente, nós vamos ver, assim, no DNA de Jesus, eu posso dizer assim que foi a sua principal característica, que é essa aqui, diferente de Satanás. Quando nós nos tornamos orgulhosos, presunçosos, arrogantes, nós nos assemelhamos a Satanás. É bem assim, porque essa é a natureza dele. Quando nós nos tornamos como Jesus, nesse aspecto, nós, então, temos o DNA dele. Veja só, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa é a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam, aliás, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Gente, quando nós começamos a trabalhar isso em nossa vida, como a gente vai se tornando semelhante a Jesus? E não é fácil, porque nós somos constantemente estimulados a querermos crescer em cima dos outros. Mas não esqueça, isso é natureza de Satanás. Cada vez que acontecer com você, ou comigo, hoje mesmo eu estava considerando algumas coisas. Eu falei, Jesus, isso é natureza de Satanás. Não tem outra palavra. Ele que é assim, orgulhoso, arrogante, presunçoso, altivo. Ele que gosta dos lugares altos. Ele que oferece os lugares altos. Mas não é assim no Evangelho. Considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos ver qual foi a atitude de Jesus aqui, quando Ele viveu entre nós. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que coisa linda. Isso foi confiado a nós. Jesus nos deu o modelo. Jesus nos deu o exemplo. Veja só, Ele sendo Deus, num céu de onde nunca Ele gostaria de sair, se não fosse por amor a nós. Você jamais iria querer sair do céu se você conhecesse o céu. Hoje a gente fica meio assim, né, de ter que morrer para ir, mas quer ir, glória a Deus. Mas se a gente conhecesse de fato como é o céu, ninguém ia temer a morte. Mas Jesus, sendo Deus, vivendo num mundo de glória, de beleza, de santidade, de pureza, veio habitar no meio do homem, ou seja, Ele se esvaziou da sua glória. Ele não veio como Deus, cheio de glória. Ele veio como homem para ser humilhado. Foi como verme, diz lá em Isaías 53. E nós que somos vermes, que vivemos no mundo de pecado, que nascemos nesse mundo, queremos ser deuses. De onde vem essa natureza de querer ser Deus? De Satanás. Mas, lembrando, Ele já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde temos redenção, a saber, remissão dos pecados, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Vale a pena, né? Glória a Deus. Você pode orar agora? Deu para identificar alguma coisa do velho homem, do DNA do inimigo? A palavra de Deus diz uma palavra que me anima todos os dias. Maior é quem está em nós do que aquele que no mundo está. Pai, obrigada pela Tua palavra. É a palavra mais linda que há em todo o universo. Mas não há só beleza, há poder, há salvação, há vida. A Tua palavra mais viva e eficaz, é viva e eficaz e mais penetrante, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E entra até o ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. E ela é poderosa para separar também pensamentos e intenções do coração. Faça isso conosco agora. Aonde o santo se misturou com o profano, traga distinção, Senhor. Traga distinção em nosso coração. A Tua palavra diz que Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que é Ele que nos convence. Convença-nos, Pai, daquilo aonde nosso coração se endureceu, de mentiras que Satanás colocou, que essas mentiras venham ser descobertas e a Tua palavra prevaleça em nossas vidas. Oro por mim, Senhor, pela Tua igreja, segundo a Tua palavra que diz que as armas com as quais lutamos não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento a Cristo Jesus. E que assim seja agora, Pai, aonde houver um cativo agora, pelas mentiras de Satanás, pelo engano do pecado, eu oro agora para que as cadeias sejam abertas em nome de Jesus. Que as mentes cativas sejam abertas em nome de Jesus. Que aonde a treva tem predominado, haja agora, Senhor, a manifestação da luz em nome de Jesus. Que as correntes dos pés, da alma, do coração,
das mãos, da cabeça sejam cortadas agora, em nome de Jesus. Que aquele pai que tem falado repetidas vezes, que não consegue, que tem caído, Senhor, na imoralidade, em tantos pecados, seja liberto em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso, e a tua palavra diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir o pecado. O Senhor já se manifestou com essa intenção, e já aconteceu, Senhor. Não precisamos de outro sacrifício, a não ser o nosso sacrifício diário, de seguirmos o Senhor levando a nossa própria cruz, negando a nós mesmos, negando a vontade da nossa carne, que é de fazer o mal. Abençoa, Pai, o teu povo, no sentido, Pai, de teu povo começar a se esforçar para buscar a tua presença, para buscar o lugar secreto, para, Senhor, sentir a alegria da tua palavra, para ter, Senhor, a tua palavra revelada diante dos seus olhos, a tua palavra queimando os seus corações e libertando, destruindo qualquer espécie de cadeia no nome de Jesus. Levanta uma igreja, Senhor, que começa a estar em atenção total em relação à sua descendência, que não deixa os seus filhos largados com o mundo, porque o mundo não está lá fora, apenas está dentro. Nós sabemos que hoje está dentro, através de tantos meios. Nos ajude, Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, prefiro a vara do Senhor do que o abraço do diabo. Olha, quebrou até o relógio para a gente, para não ver a hora. Brincadeira. Amém? Sobreviveram? Eu prefiro a vara do Senhor, a vara da disciplina, do que o abraço do diabo, irmãos. E você? Não é melhor passar pela disciplina do papai? Então, amém. Não sei quem está lá no computador. Tem um texto de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Só vou ler esse versículo para a gente recolher as ofertas. Davi, ele tem uma situação de desobediência e Deus, ele entra com uma punição, uma correção a Davi. E Davi precisa adorar a Deus. Então, ele sai com a sua comitiva e ele procura um lugar, uma terra, um lugar, e também ele precisava, na época, irmãos, para adorar a Deus, precisava de animais para o sacrifício. Hoje não precisa mais. E ele chega num lugar, numa fazenda de um homem chamado Araúna. E ele então fala para Araúna: olha, eu vim aqui sacrificar, adorar ao meu Deus, eu vou precisar de alguns animais e um pedaço de terra. E Araúna fala: pode pegar o que o senhor quiser, ó rei. O que o senhor quiser é seu. A terra, o gado, está tudo aí. Davi, ele responde isso daí para Araúna. Davi estava fazendo isso para Deus. E ele fala assim: não, não. Antes tu comprarei pelo seu valor. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata. E era o melhor valor da época. Davi pagou o melhor. Hoje a gente não precisa mais pagar para sacrificar, porque Jesus é o sacrifício de Deus. Jesus foi sacrificado por nós. Mas hoje, em demonstração de amor, nós podemos investir, nós podemos ofertar, dizimar, para que a obra de Deus se expanda na terra. E Deus conta conosco. Deus não está pedindo mais um sacrifício de animais. Jesus é o cordeiro que foi morto. Mas Jesus, ele pede que a gente venha honrar a Deus com as nossas finanças, com os nossos dízimos,
para que a obra aqui na terra continue, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, é uma maneira de gratidão. Você dar uma oferta na casa do Senhor, você dá o seu dízimo, é uma maneira de gratidão, dizendo: Senhor, que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Então a gente está devolvendo um pouquinho do muito que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado a vida eterna, a saúde, tá? Em nome de Jesus, vamos fazer isso. E lembrando os irmãos que o nosso irmão Fábio, não é que Deus tirou ele da morte? Não é? Que coisa linda. Talvez a sentença de morte já estava sobre ele, né, pastor Carlos? Mas Deus. Quando vem mas Deus, é porque vai tudo mudar. Mas Deus para você também. Eu não sei que sentença está sobre a sua vida, mas Deus, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amém? Vamos orar, pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo. Vamos fazer isso de todo o nosso coração. Pai, neste momento nós entregamos nossas ofertas e os nossos dízimos ao Senhor. Fazemos isto com alegria e de todo o nosso coração. Toma a tua igreja, Pai, e abençoa teu povo. Recebe da mão do teu povo esta oferta e esse dízimo. Consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados com esta palavra maravilhosa? Vamos aplaudir o nosso Deus. Antes da gente orar, e você vai se reunir com a sua célula, vai orar pela sua célula. Tem alguém hoje pela primeira vez no nosso meio? Levante a mão, tem alguém? Não estou vendo? Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Os irmãos estão aí perto, cumprimente os nossos visitantes. Tem mais alguém? Os irmãos, cumprimente aí, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, deixa eu dar um recado aqui para os homens. Homens, varões valorosos. Sábado agora, a partir das 18 horas, nós vamos ter aqui a festa das cabanas, comidas de vários tipos. Algumas igrejas vêm louvar a Deus aqui. Vamos fazer louvores a Deus. Vai ser um tempo bem legal. E a gente precisa, pelo menos, daquele corredor até lá, aquela parte, a gente precisa tirar as cadeiras hoje. Então, antes de você ir embora, depois que você se reunir com a sua célula, os pastores, eu queria até que os pastores me ajudassem, como eles vão pôr as cadeiras, pastor Carlos, pastor Givaldo, pastor Maurício, pastor Eduardo, pastor Zé foi arrebatado, mas ajuda para que os irmãos coloquem, eu não sei se é lá no canto, vê o lugar melhor, porque vamos montar as barracas, as mesas, vai ser algo bem legal, sábado, e receberam doações, vão fazer comidas maravilhosas, e toda a arrecadação vai ser para a gente investir no som da nossa igreja. Amém, amados? É por uma boa causa. E amanhã eu creio que o rapaz já vai colocar a iluminação lá fora, as letras do nome da igreja já estão lá, e elas vão ficar iluminadas. Então, tudo é para a glória do nosso Deus. Trabalhamos na excelência. Vamos ficar em pé? Gostaria de orar agora. Queria que você fizesse silêncio. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, pela Tua palavra que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Muito obrigado, Pai, pelos louvores que entoamos a Ti nesta noite, pelas orações. Obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado pela vida da Tua igreja, Pai. Os irmãos que saíram de seus lares, alguns chegaram do serviço correndo para estarem aqui, para ouvir a Tua palavra, para cultuar o Teu santo nome. Eu peço agora que o Senhor os abençoe. Deixe uma bênção na vida de cada um agora, Senhor. Estende a Tua mão, Pai, é o que nós pedimos. Nós não merecemos, mas nós sabemos que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Deixa, Pai, um presente para o Teu filho e para a Tua filha nesta noite, é o que eu te peço. Coloca agora um presente na vida dele, na vida dela, na família. Aquilo que está no Teu coração, Pai. Que o Teu filho e a Tua filha receba do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu não sei porque eu orei assim, mas eu senti de orar assim. Receba em nome de Jesus. Saúde o seu irmão com a paz e se reúne agora em célula.